Nesse módulo, eu quero passar uma visão um pouquinho mais acadêmica a respeito da toxina do Cambô. Para isso, eu preciso que você tenha um entendimento, um pré-entendimento e saiba diferenciar três coisas: remédio, medicamento e medicina da floresta. Existe uma diferença aqui. Quando nós falamos de remédio, nós estamos falando de algo que serve para trazer algum tipo de alívio. Então, dentro dessa categoria de alívio, nós poderíamos ter um chá, nós poderíamos ter uma massagem, literalmente um remédio que você compra na farmácia. Você também pode colocar dentro dessa classificação. Mas aí, o que diferenciaria o remédio do medicamento? Pois é, o medicamento ele passa por um processo industrializado, onde você tem ali testes de laboratório e depois isso é comercializado, isso é disponibilizado para a população. Tá, então eu entendo o que é um remédio, eu entendo o que é um medicamento e a medicina da floresta. Por que é diferente? Porque quando se fala de medicina da floresta, nós temos que levar em consideração fatores culturais, que é exatamente o que acontece com o Cambô, com a ayahuasca. Ué, mas não serve para curar do mesmo jeito? Serve para curar do mesmo jeito, mas não está na categoria de remédio, não está na categoria de medicamento porque não foi industrializado. E existe um processo cultural e espiritual por trás, então isso entra como medicina da floresta. Ótimo. A ciência, quando ela começa a trabalhar com o Cambô, ela literalmente desmonta o Cambô, ou seja, quimicamente falando, ela desmonta o Cambô para entender por que o Cambô faz o que faz com a saúde das pessoas. Por que as pessoas têm as reações específicas, os efeitos colaterais durante uma aplicação e depois a pessoa fica bem. Enfim, para poder entender isso, a ciência ela enxerga diretamente e trabalha diretamente com os chamados polipeptídeos. Um polipeptídeo, só para deixar bem simples, né? A ideia não é complicar, tá? Um polipeptídeo coloca da seguinte forma: quando você tem, vamos pensar em conjunto, né? Se você tiver uma quantidade muito grande de polipeptídeos, você tem uma proteína. Quando você tem uma quantidade pequenininha de polipeptídeos ou de peptídeos, você tem aminoácidos, ok? Eu não vou dar uma aula de química aqui, mas eu quero que você entenda essa proporção apenas, tá? Então o polipeptídeo está aqui no meio. Ele é mais do que aminoácidos, ele tem uma quantidade menor do que proteínas, né? Então são moléculas que conforme você vai agregando uma na outra, elas acabam mudando de nome. Pois bem, os polipeptídeos, eles conseguem atuar a nível celular. E isso acaba afetando o seu corpo na parte de hormônios, na parte neural, vai correndo pela tua corrente sanguínea e chega ao seu corpo inteiro, ao seu sistema nervoso central, por exemplo. Muito bem. Para você poder estudar o Cambô, é importante que você tenha uma base. Essa base ela vem da farmacologia. Dentro da farmacologia existem duas divisões na farmacologia que eu considero como uma das mais importantes. Uma é a farmacodinâmica, que mostra para você o que é que uma droga faz dentro do organismo. Veja que aqui a droga não tem um tom pejorativo. E nós temos a farmacocinética, que mostra o que o seu organismo faz com aquela droga. Então, quando você começa a estudar a toxina do Cambô, é esse o entendimento que você precisa ter para poder identificar se, por exemplo, uma reação que uma pessoa está tendo é uma reação colateral, ou é uma reação adversa, ou é uma meta-reação. Se a pessoa tem, por exemplo, intolerância ao Cambô, isso existe, né? Isso está dentro do curso de redução de danos. No finalzinho, no último módulo aqui desse mini curso, eu vou falar a respeito. A ideia aqui é passar para você um overview, uma geral. São os primeiros passos para você começar a entender a medicina do Cambô. A medicina do Cambô é estudada pela indústria farmacêutica, existem várias patentes que já foram requeridas ao redor do mundo. Dentro da
Dentro da oncologia, já foram descobertos vários polipeptídeos que auxiliam na diminuição e na eliminação de alguns tipos de câncer. Então, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? O Cambô, ele não é uma panaceia, ele não serve para tudo. E para que você possa utilizar o Cambô, para que você possa não só aplicar, como receber a medicina do Cambô, existe uma gama de conhecimento que são vitais, porque o Cambô, em última instância, se ele for mal aplicado, sim, ele pode matar. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá certo? Então, entendemos a diferença entre um remédio, entre um medicamento e entre uma medicina da floresta. O remédio pode ser um chá, uma massagem, algo que vai te trazer um alívio. Às vezes até uma conversa funciona como um remédio. Um medicamento, pensa na farmácia, pensa nessa parte dos alopáticos que está lá, literalmente para remediar. E depois nós temos as medicinas da floresta, que tem esse propósito de cura, mas está ligado ao processo cultural e, eventualmente, espiritual. A ciência, ela trabalha com o Cambô para o desenvolvimento de novas drogas, e uma das áreas da ciência que utiliza muito esse conhecimento das toxinas do Cambô é a oncologia. Isso está bem avançado já e praticamente todos os meses sai um artigo novo. Muitas vezes, se você fizer uma pesquisa apenas como Cambô, talvez você não ache tudo, mas quando você vai entendendo os componentes que estão dentro do Cambô, você consegue ampliar o teu leque de pesquisa e aí você começa a entender aonde, em que áreas e de que forma o Cambô está sendo utilizado pela ciência. Tá ok? Vejo você no próximo módulo.